Olá, espectador! Estamos iniciando mais uma vez o nosso programa Interview em Saúde, realizado pela Associação Médica do Mato Grosso do Sul. Hoje o nosso convidado é o Dr. Justiniano Vavas. Ele é professor adjunto da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, é o diretor científico da Associação Médica do Mato Grosso do Sul, diretor financeiro da Federação Brasileira de Gastroenterologia e diretor-presidente da Fundação de Saúde de Mato Grosso do Sul e Hospital Regional Rosa Pedrociano. Justiniano, é um prazer ter aqui em nosso programa e nós vamos abordar hoje um pouquinho o tema sobre gastrite. E a gente escuta muitas pessoas falando assim, eu acho que estou com gastrite, quando sente um incômodo, algum sintoma na região do estômago, que chama hipocôndrio. Então, explica para nós o que é gastrite. Na verdade, antes de mais nada, obrigado pelo convite, estamos juntos nesse processo e sempre à disposição. Gastrite, na verdade, é um processo inflamatório da mucosa que reveste o estômago. De maneira muito simples e muito genérica, ele é este processo inflamatório, que pode ser evidenciado pelo paciente das mais diversas formas. Então, do ponto de vista leigo, qualquer sintoma eventual de desconforto, de dor, de queimação, de azia, de empachamento, ele pode eventualmente ser transformado num diagnóstico genérico de gastrite. Então, geralmente mesmo, quando a dor é nessa região, geralmente é gastrite mesmo? Na verdade, eu costumo dizer que o abdômen, a nossa cavidade abdominal é uma caixinha de surpresas, porque os órgãos eles são bem distintos, todos dentro de uma mesma região e às vezes os sintomas podem confundir. Mas a priori, as dores na boca do estômago, vulgarmente dito por todos, elas, na maioria das vezes, elas são sintomatologias de doenças ligadas ao estômago e as doenças ácido relacionadas. E quais são os fatores, o que desencadeia a chamada gastrite? Na verdade, nós vamos conversar sobre isso no decorrer, mas o estresse ele não deixa de ser um dos grandes fatores, né? A modernidade hoje está impondo às pessoas uma carga emocional muito maior que acaba redundando em situações de hiperacidez. Então, o estresse pode ser considerado o fumo, o álcool, o uso indiscriminado de anti-inflamatórios não hormonais, né? Os famosos diclofenacos da vida, né? Falando o nome genérico. Que todo mundo usa muito, que né? todo mundo usa muito em qualquer situação de dor. Então esse uso indiscriminado ele pode ser um grande fator desencadeador. E hoje o grande vilão da história, que é uma bactéria, Helicobacter pylori. Entendi. E outra coisa interessante que assim, é muito comum, né? Eu vejo que não só adultos têm gastrite, mas as crianças também. Sim. E nas crianças, com certeza, o fator estresse, menos, né? Pelo menos eles não pagam conta, etc. O fator estresse para crianças geralmente é infecção, né? Alguma doença crônica que eles tenham, né? E como é isso, doutor? Por exemplo, o diagnóstico, como você faz? É só sintoma, é só anamnese, é só exame físico? Ou você faz alguma investigação pelo diagnóstico? Num primeiro momento, né, sempre uma história bem feita, junto com o paciente, um exame físico apurado, ele às vezes nos dão o direito de fazer, na verdade, um tratamento presuntivo, onde todas as evidências mostram para realmente uma patologia própria do estômago. É lógico que na sequência, e desde que hajam sinais de alerta, né, perda de peso não explicada, dor muito importante, incapacidade de digestão adequada, aquelas digestões que se prolongam muito, então você é obrigado a investigar, porque você pode estar por trás de outros diagnósticos que às vezes mimetizam ou se assemelham aos sintomas de uma eventual gastrite. Então quer dizer que não é toda gastrite que faz endoscopia? Não necessariamente. Por quê? Eu vou citar um exemplo muito típico, as parasitoses intestinais, as ditas verminoses, duas delas em específico, a Giardia e a Ameba, elas fazem um evento dentro do aparelho digestivo chamado duodenite.
E a duodenite e a gastrite são primas irmãs, elas coexistem dentro da mesma região. Os sintomas são muito semelhantes. Então você não pode dizer que é gastrite, e sim uma parasitose intestinal, uma verminose. Então faz parte da investigação, por exemplo, também pedir um exame de prótese parasitológico. Sim, um prótese parasitológico, ou eventualmente um tratamento presuntivo antes de você partir para exames mais específicos do aparelho digestivo. Isso é interessante porque a gente vê muito isso nos atendimentos, principalmente ambulatoriais, não só em consultório, mas ambulatoriais, que o clínico geral, né, ou o próprio pediatra vê a dor e fala, não, primeiro vamos tratar, né, vou dar um vermífugo para depois, né, a gente investigar um pouquinho mais. Então é hábito mesmo. Então você vai primeiro pelo que é mais frequente, digamos assim, para depois você ser mais agressivo e fazer endoscopia. E assim, a endoscopia ela sempre fecha a gastrite? Tem gastrite com endoscopia normal? Na verdade, assim, a partir do momento em que você fala gastrite, nós temos que diferenciar genericamente aquilo que todos falam e endoscopicamente. Hoje, para você ter ideia, nós temos uma classificação que é do sistema Sidney, até porque isso aconteceu logo depois da descoberta do H. pylori, que fez a mudança completa do conceito. Então nós temos as gastrites classificadas de maneira endoscópica. Para que você fale gastrite, você tem que ter manifestação endoscópica, senão não existe a entidade. E assim, esse H. pylori, que é uma bactéria que causa gastrite, ela está envolvida muito na causa da gastrite? É tão frequente assim que toda hora ela é citada? Foi tão grande a importância da descoberta do H. pylori por dois pesquisadores australianos em 1982, os professores Marshall e Warren, mudou totalmente os critérios de diagnóstico, os critérios de classificação após a descoberta da bactéria. Por quê? Porque nós sabemos hoje que o H. pylori é o grande responsável pelas gastrites, num primeiro momento agudas e que depois podem se transformar em crônicas ativas. Na sequência ele pode ser um indutor da úlcera gástrica e da úlcera duodenal, e ele hoje é considerado, naqueles casos em que há antecedentes familiares principalmente, um carcinógeno de primeira grandeza, ou seja, ele é um fator indutor de câncer gástrico. Nossa, e a bactéria, a gente... Como que pega a bactéria? Que ele pega as outras infecções também? Uma vez que pega, se pega novamente? Ou uma vez que você trata, resolveu? Como é? Na verdade, essa bactéria, a gente brinca, é uma bactéria cosmopolita. Ela está na natureza e ela pode ser, o indivíduo pode se contaminar através da ingestão de água ou alimentos contaminados com a dita bactéria, com o H. pylori. Entendi. Você faz o tratamento a partir do momento em que você reconhece. E a minha orientação é que uma vez diagnosticado, é igual a paciente tratado, exatamente por conta de todos esses fatores que eu já falei. Então, se faz obrigatório o tratamento. Você tem um índice de resolutividade do tratamento em torno de 80% a 90%. Bastante. Mas é bastante. Ele é elevado porque, felizmente, é uma bactéria que não tem ainda grandes índices de resistência aos antibióticos, porque esse é outro paradigma que foi criado. Antigamente, quando nós estudamos, se dizia que antibiótico causava úlcera. Hoje a gente sabe que antibiótico trata a gastrite crônica, trata a úlcera, eventualmente até alguns casos de cânceres, os linfomas, que são menos agressivos, eles passam, está no escopo de tratamento os antibióticos também. Entendi. Então você tem um índice de resistência, eventualmente existe um protocolo todo estabelecido pelas sociedades mundiais. Hoje, na verdade, nós temos consensos mundiais e brasileiros sobre o H. pylori, norteando assim, está resistente, você vai seguir tal caminho. Então isso tudo já está, na verdade, sistematizado. Mas é certo que o uso crônico de medicamentos também faz gastrite, né? Por exemplo, nós temos muitos pacientes crônicos, por exemplo, na minha área, eu tenho meus epiléticos, né? Que usam cronicamente anticonvulsivantes, às vezes 1, 2, 3, e a necessidade muitas vezes de nós protegermos também, porque eles fazem gastrite. Isso é uma verdade. É uma verdade. O uso crônico, principalmente, não vou falar nem especificamente dos anticonvulsivantes, porque eu acho que isso está vinculado principalmente à quantidade, mas principalmente de anti-inflamatórios. Hormonais e não hormonais, Brinquei sobre o diclofenaco, mas vou falar também do uso crônico do corticoide. Os pacientes reumatológicos que necessitam cronicamente de usar essa medicação, eles são aqueles que são um pouco mais penalizados, porque essa linha de medicamentos, os anti-inflamatórios de uma maneira genérica, eles são bem mais agressivos, A gente não pode esquecer só da aspirina,
que apesar de ser um analgésico, ela tem um efeito anti-inflamatório e ela talvez de todos esses medicamentos, ela seja a mais lesiva, a mais gastrolesiva. E é bem comum a utilização, né? É frequente, comum, né? A gente vê muito, eu me lembro que conceitualmente a gente ouvia muito falar nos Estados Unidos, né? Até nos filmes, né? Você vê que o indivíduo, qualquer coisa, ele toma aspirina. Então é meio cultural a coisa. E assim, a gastrite, ela tem uma grande frequência, por exemplo, ela evolui para uma úlcera? Sim. Muito frequente? Na verdade, a frequência ela é muito grande, a gente não tem como dizer estatisticamente, porque o oposto também é verdade. Eu tenho, como é da minha área inerente, eu sou endoscopista, então eu tive situações em que eu fiz endoscopia, que o exame era endoscopicamente normal, mas a pesquisa do H. pylori se mostrava positiva. Ou seja, essa bactéria, num determinado momento, ela convive com um certo grau de, não vou dizer simbiose, mas um certo grau de harmonia com o hospedeiro. Sim. Só que a gente não sabe exatamente qual o ponto de start, a partir do qual ela vai ser lesiva para a mucosa, e eventualmente com todo esse desenrolar patológico que a gente já falou. Complicado isso, né, Justino? Quer dizer, você tem até sintoma, mas você tem uma endoscopia normal, mas o H. pylori está presente. E vou complicar um pouco mais no bom sentido. Você trata esse paciente, ele melhora a sintomatologia. Sim. Com endoscopia normal. Então, existem países, para você ter ideia, a gente diz genericamente os sintomas de mau funcionamento digestivo, a gente diz dispepsia, né, ou seja, mau funcionamento. Então, naquelas dispepsias, por si só, às vezes, em alguns locais do mundo, alguns países, eles até autorizam, onde a incidência de H. pylori é muito alta, eles autorizam inicialmente você fazer o tratamento presuntivo do H. pylori e depois fazer a investigação caso não haja resultado de tratamento. Justiniano, nesses últimos anos mudou muito, não sei se a terapêutica, se a evolução da patologia, porque assim, há anos atrás a gente via muita úlcera que sangrava, paciente que chegava em choque no pronto-socorro, e hoje, quer dizer, eu não sou da área, mas hoje eu escuto falar cada vez menos disso, você trata gastrite em fases muito precoces, ele já evita, né, evoluir para uma úlcera, a realidade é hoje, outra hoje, não? Tudo está sendo muito interessante, a conversa está sendo extremamente agradável, mas essa pergunta ela talvez seja a cereja do bolo. Por quê? Eu posso dizer para você, até pelo tempo que nós temos de profissão, eu acompanhei todas as fases evolutivas que você está referindo. E eu posso dizer para você sem medo, a incidência de úlcera, ela caiu vertiginosamente. Segundo, a úlcera hoje é uma doença que a gente pode dizer 100% de cura. Terceiro, as úlceras curadas com H. pylori erradicado, praticamente a grande maioria delas não retorna, não recidiva. Então, e quarto, o índice de cirurgias caiu vertiginosamente. Eu vou brincar com você, mas até para deixar o nosso espectador cada vez mais motivado com relação ao tema, eu não me lembro do último paciente que eu indiquei cirurgia de úlcera, eu já não me lembro mais. E vou dizer, só indicamos hoje em casos de complicações, especificamente as complicações que a endoscopia não pode resolver. Não pode resolver uma grande perfuração, uma hemorragia intratável. Então essas ainda são passíveis de indicação cirúrgica. Porém, esses casos, quando diagnosticados precocemente, é 100% de cura. Então, mas é muito interessante. É claro que a medicina evolui muito, e nós não somos tão velhos assim, né? Mas na sua área mudou demais. Esse aspecto eu lembro muito bem de tanta cirurgia, casos horríveis que chegavam vomitando, né? Com sangramento. E hoje você não vê mais isso, é muito diferente. Eu participei de um congresso, só para ilustrar, realmente muito interessante. Após a descoberta do H. pylori, um grande professor, que era um dos maiores cirurgiões do mundo, de Londres, em congresso publicamente falou o seguinte: vou ter que reescrever meu livro. Ou seja, todos os paradigmas eles foram quebrados após o completo domínio da histologia, ou seja, a análise do tecido, a análise microscópica do tecido com o microscópio, a descoberta da bactéria, o avanço nos diagnósticos endoscópicos. A endoscopia revolucionou a gastroenterologia. Então, motivou inclusive que essas pessoas de renome mundial, que são ícones da gastroenterologia, foram forçados vamos dizer assim, a reinventar a roda, né? A contar uma nova história a partir desse avanço.
E deixa eu fazer uma pergunta assim um pouco light, sobre mito. É verdade que leite melhora a gastrite? Na verdade, a gastrite se caracteriza numa fase inicial por situação de hiperacidez. O leite nós sabemos que é alcalino, então existe uma melhora momentânea dos sintomas. Por quê? Porque você está colocando um produto alcalino para, na verdade, tentar melhorar o ambiente ácido. Só que esse efeito do leite ele é muito fugaz. E o leite tem outro, porém, ele é rico em cálcio. O cálcio é um dos maiores estimuladores da acidez gástrica. Então, você tem alívio no começo e depois, na sequência, você tem um rebote ácido, que faz com que os sintomas se intensifiquem mais do que estavam originalmente. Entendi. Então, o leite ele não pode ser usado como tratamento. Ele é um alimento completo que deve ser usado como tal, nunca como tratamento. E para finalizar a nossa entrevista, fala um pouquinho sobre o tratamento da gastrite. O que é utilizado hoje, que medicamentos? Fala um pouquinho para a gente. Na verdade, depende muito, como eu disse para você, da etiologia. A gente não entrou em detalhes de quais são os outros tipos de gastrite, mas enfim, quando você tiver H. pylori positivo, que é a grande maioria dessas gastrites, você tem que fazer o tratamento de erradicação, que envolvem bloqueadores de secreção ácida mais antibióticos. A gastrite, a dispepsia por si só, às vezes você melhora ela com medicamentos que a gente chama de procinéticos, que são medicamentos que fazem o quê? Eles melhoram o esvaziamento gástrico, consequentemente, eles retiram do contato de mucosa, alimento, aquela acidez excessiva. Então a gente usa esses medicamentos aceleradores de esvaziamento, né? E genericamente os bloqueadores de acidez, né? São os famosos omeprazóis, né? Que todo mundo conhece, todo mundo usa, todo mundo trata e eventualmente como um tratamento presuntivo ele pode ser utilizado, mas lógico, não por tempo prolongado até que o diagnóstico seja estabelecido, né? Portanto, é fundamental que o indivíduo procure atendimento médico especializado para que ele consiga sucesso, né? Com diagnóstico adequado, né, todos nós podemos definir tratamento. É verdade. Olha, Ju, muito obrigada pela sua presença, foi um prazer tê-lo aqui. Falamos muito sobre gastrite, esclarecemos muito no espectador. E você, mande sua dúvida, faça a sua sugestão de temas para o nosso programa, mandando um e-mail para amms@eventostv.net. Obrigada.